Nos aproximamos do final da Quaresma, a Semana Santa. Momento de refletir como Jesus sofreu e deu a sua vida por mim e por você. Mas, acima de tudo, como ele venceu a morte ao ressuscitar. Eis aí o plano da salvação. Aproveite esse momento e reúna sua família para refletirem a mensagem do caminho da cruz. Então, chegaram a um lugar chamado Getsêmani, e disse Jesus aos seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu oro. E levou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Oremos. Jesus, assim como teus discípulos foram insensíveis à tua angústia, nós também, às vezes, não nos importamos com o sofrimento emocional e a dor espiritual. Desperta em nós o senso de compaixão, para que possamos ser mais presentes aos sofrimentos dos outros e faze com que aliviemos o seu fardo. Amém. E logo enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Mestre, e o beijou, ao que eles lhes lançaram as mãos e o prenderam. Oremos. Querido Jesus, livra-nos de sermos infiéis a Ti e trairmos a Sua confiança. Ao contrário de Judas, que se afastou de Ti, faze com que nós nos voltemos para Ti em busca de misericórdia e perdão. Amém. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Oremos. Jesus, tu padecestes injustiças nas mãos dos fariseus. Como teus discípulos, fortalece-nos quando tivermos de aceitar o injusto tratamento dos outros. Dá-nos coragem para que nos comprometamos com a luta em prol da instauração da justiça no mundo. Amém.
Ora, estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que estava aquentando-se, encarou-o e disse: Tu também estavas com o Nazareno, esse Jesus. Mas ele o negou, dizendo: Não sei, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um deles, pois és também galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar. Oremos. Jesus, foi por medo que Pedro te negou, mas, ao final, sentiu-se compelido ao arrependimento. Não nos abandones quando te negamos por causa dos homens, mas dá-nos copiosas lágrimas de arrependimento por nossos pecados. Amém. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Nesse tempo, tinha um preso notório, chamado Barrabás. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas na questão desse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. O governador, pois, perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que eu vos solte? E disseram: Barrabás. Tornou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, que se chama o Cristo? Disseram todos: Seja crucificado. Pilatos, porém, disse: Pois que mal fez ele? Mas eles clamavam ainda mais: Seja crucificado. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. E os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos, o adoraram. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Oremos. Senhor Jesus, tu sofreste em silêncio a perversidade e o escárnio dos soldados romanos. Com teu profundo amor por nós, suportaste tanto sofrimento. Ensina-nos a vermos tua face em cada ser humano que encontramos, sobretudo nos que são perseguidos e abandonados. Amém. O levaram para fora a fim de o crucificarem, e constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo,
que por ali passava vindo do campo a que levasse a cruz. Oremos. Jesus, em tua solitária jornada, acolheu com a satisfação a ajuda de Simão. Coloca em nós também a coragem para carregar e suportar os nossos próprios fardos e carregar a nossa cruz. Ensina-nos a levar nossas aflições aos pés de tua santa cruz. Amém. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. Oremos. Jesus, as 3 horas que passaste na cruz foram horas de despojamento, de tua túnica para um soldado, de tua mãe para João, de tua vida para o mundo. Ensina-nos a difícil arte de renunciar, de morrer a cada dia para nós mesmos, a fim de que em nossa derradeira hora possamos depositar nossas vidas em tuas amorosas mãos. Amém. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oremos. Jesus, ao oferecer a salvação ao ladrão arrependido, tu deste esperança a todos os pecadores. Conscientiza-nos que tua cruz é sinal de perdão e que em ti está a nossa salvação. Leva-nos a aceitar o teu perdão, a fim de que sejamos recebidos nos teus braços na bem-aventurança eterna. Amém. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E na hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu numa pedra para a porta do sepulcro. Oremos. Jesus, acompanhamos a trajetória dos personagens de tua paixão. Ao longo dessa jornada, testemunhamos a força e a fraqueza do coração humano. Descobrimos dentro de nós esse mesmo coração com seu resplendor e suas sombras. Concede-nos a verdadeira humildade para que reconheçamos nossas forças e nossas fraquezas e tenhamos um coração misericordioso para com o próximo. Que o teu sofrimento por nós não seja em vão, e sim a prova do mais sublime amor. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Amém.